de ser encontrado vagando pelas ruas de Los Angeles, nua até chamar a polícia para si mesma. Aqui estão as razões insanas pelas quais Amanda Bynes foi colocada em retenção psiquiátrica. Estrelas infantis são um grupo vulnerável, com suas histórias muitas vezes não terminando bem, e hoje estaremos discutindo um caso disso na era moderna. Nascida em 1986, a carreira de atriz de Amanda Bynes começou aos 7 anos, quando foi vista por um produtor da Nickelodeon enquanto se apresentava em um acampamento de comédia. Depois disso, este produtor incentivou seus pais a deixarem a jovem atriz fazer uma audição para o canal, o que eventualmente levou Amanda a conseguir um papel em All That, um programa de esquetes com um elenco totalmente infantil. Ela rapidamente se tornou uma estrela em ascensão entre o elenco, ganhando seu primeiro prêmio Kids' Choice de atriz de televisão favorita em 2000. Com o sucesso, ela recebeu sua própria série derivada, The Amanda Show, que durou 3 anos e ajudou a transformar a jovem atriz em um ícone da marca Nickelodeon. Nos anos 2000, ela atuou em filmes populares como Grande Mentiroso, Ela é o Cara, A Mentira e Hairspray. Parecia que Amanda poderia estar a caminho de se tornar a realeza de Hollywood, mas sua promissora carreira estava prestes a começar a desmoronar. O mundo teve o primeiro vislumbre do lado sombrio desta estrela infantil em 6 de abril de 2012, quando, aos 26 anos, Amanda foi presa por uma acusação de dirigindo sob influência por delito menor após uma colisão em West Hollywood. Apenas 4 dias depois, ela foi acusada de outro acidente de fuga em San Fernando Valley. Em 5 de maio, ela foi acusada de um terceiro acidente de fuga em LA, apesar de alegar desconhecer que tinha colidido com o veículo do acusador. Neste ponto, Amanda Bynes era um nome bem conhecido entre ao Departamento de Polícia de Los Angeles, e ela foi oficialmente acusada de dirigir sob influência de álcool em junho, após esta última prisão. Após isso, ela escolheu de forma bizarra tweetar para Barack Obama pedindo ajuda, embora obviamente não tenha recebido nenhuma resposta do então presidente. No início de agosto, Amanda foi acusada de mais uma colisão veicular por uma mulher chamada Kissa, que alegou que Bynes havia fugido do local do acidente após ser solicitada a trocar informações de seguro. Em 5 de setembro, Amanda foi acusada de 2 atropelamentos com fuga pelos incidentes de abril e agosto. Assim como o carro da celebridade, sua imagem pública levou vários golpes, e muitos começaram a zombar da aparente queda da atriz. Estranhamente, uma voz proeminente entre seus detratores era Lindsay Lohan, outra estrela infantil que passou por sua própria espiral altamente divulgada. Lindsay tweetou: "Por que fui presa e uma estrela da Nickelodeon não teve nenhuma punição até agora?" Antes do julgamento de Amanda pelas acusações contra ela. Elas foram eventualmente descartadas depois que a atriz fez um acordo civil com os outros motoristas, mas ainda houve repercussões. No final de setembro, o TMZ relatou que o agente de Amanda, publicitário e advogado de entretenimento, a abandonaram como cliente. Sua carreira antes promissora parecia ter parado em seu auge. E com isso, começaríamos a testemunhar uma das piores quedas de uma estrela infantil na história de Hollywood. Como resultado de seus problemas legais e isolamento profissional, Amanda se retirou do mainstream de Hollywood, mas permaneceu uma figura cada vez mais popular entre os tabloides, que estavam felizes em explorar seu comportamento errático a cada momento. A maior parte disso surgiu através de sua conta no Twitter, incluindo um tweet infame sobre como ela queria que Drake, citação, a matasse. Muitos começaram a questionar a estabilidade mental da atriz, e ao longo de 2013 isso só foi mais questionado. No dia 24 de maio, Amanda foi presa após supostamente jogar um bong pela janela de seu apartamento em Nova York. A polícia foi chamada para o prédio dela depois que o superintendente reclamou dela fumando no saguão, e ela enfrentou acusações de manipulação de evidências, imprudência temerária e posse de maconha. Ela foi internada em um hospital psiquiátrico à noite, mas liberada no dia seguinte. Uma vez livre, Amanda acusou o policial que a prendeu de assédio sexual, alegando que ele havia, citando, esbofeteado ela durante a prisão. Ela estava convicta de que as acusações contra ela eram falsas e desabafou no Twitter sobre seus planos de processar o Departamento de Polícia de Nova York e seu complexo de apartamentos, já que ela não tinha drogas em sua posse e nenhuma prova de qualquer uma havia sido encontrada.
O Departamento de Polícia de Nova York negou as alegações dela contra o policial, dizendo que não houve nenhuma ação inadequada contra a ex-atriz durante a prisão. Apenas alguns dias depois, o caso contra Amanda começou a mostrar algumas rachaduras. O relatório policial de sua prisão não continha nenhuma menção a drogas recuperadas no local, e até o bong que supostamente foi jogado era apenas considerado um pelos policiais que estiveram no apartamento. Amanda confessou ter jogado um vaso, mas como nenhuma evidência física do objeto jogado foi descoberta, não havia provas concretas contra ela além do forte odor de maconha relatado. As acusações contra ela esvaeceram, mas Amanda não. Em um estranho desvio de carreira, Bynes começou a expressar o desejo de começar a criar música hip-hop, o que causou confusão tanto entre seus fãs quanto entre seus detratores. No final de junho, o rapper Waka Flocka Flame falou ao TMZ e afirmou que produziria um álbum para ela intitulado Shots, embora isso nunca tenha acontecido. Um mês depois, Amanda voltou a ser notícia quando foi expulsa de um Ritz-Carlton em Nova York. Depois de supostamente fumar maconha em seu quarto e tratar mal a equipe do hotel, foi relatado mais tarde que ela havia acumulado uma conta de serviço de quarto de mais de $2.000 durante sua estadia. Mas apenas alguns dias depois, o comportamento estranho de Amanda atingiu um ponto que mudaria o curso de sua vida para sempre. É como um pequeno pedaço de pano, e é tinta de gasolina, por isso estou ligando para o 911. No dia 23 de julho, Amanda foi hospitalizada sob custódia psiquiátrica de 72 horas após iniciar um pequeno incêndio na entrada da casa de uma idosa. Por volta do mesmo tempo, Amanda foi vista em uma loja de bebidas próxima tentando lavar a gasolina do pelo de seu Pomeranian. Ela deixou a loja após ser confrontada por um caixa e foi encontrada mais tarde por policiais e detida. Amanda não foi acusada pelo incêndio, pois seu comportamento foi atribuído a uma doença mental e não a uma intenção criminosa. Como resultado deste incidente, os pais da ex-atriz entraram com um pedido de curatela temporária que lhes daria a capacidade de controlar suas finanças pessoais e bem-estar. A internação de Amanda foi prolongada por mais 2 semanas para tratamento, enquanto os danos do incêndio que ela causou foram pagos pelo produtor musical da Costa Leste, Daniel Herman, que acompanhava sua jornada no rap e queria contratá-la para sua gravadora. Isso também nunca aconteceu. No início de agosto, a internação psiquiátrica de Amanda foi estendida por mais 30 dias, depois que ela foi considerada não apta para comparecer a uma audiência sobre sua liberação. No mesmo dia, a tutela temporária foi concedida aos seus pais. Embora ainda hospitalizada, ela se reuniu brevemente com seu cachorro, o que supostamente ajudou a levantar seu ânimo. Uma semana depois, ela foi transferida para o Centro Médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles para continuar seu tratamento com uma internação de prazo ainda maior aprovada. Houve poucas notícias sobre Amanda no próximo mês. No final de setembro, foi relatado que ela foi considerada mentalmente incapaz de ser julgada em seu caso de dirigindo sob influência. Havia conversas sobre a extensão de sua internação psiquiátrica ainda mais, e enquanto sua mãe não buscava uma tutela permanente, ela ainda estava no controle das decisões médicas de Amanda. Este local provou ser mais adequado para as necessidades de recuperação de Amanda, e ela foi liberada da instituição para os cuidados de sua mãe em dezembro. Ela também foi considerada mentalmente apta para ser julgada neste ponto. Na tentativa de se recuperar após a reabilitação, Bynes se matriculou no Instituto de Design e Merchandising de Moda, mostrando-se uma mudança de carreira mais duradoura que a música rap. 2014 começou melhor para Amanda. Em janeiro, as acusações do incidente em que ela jogou um bong foram oficialmente descartadas, e ela se declarou sem contestação a uma ofensa menor em seu caso de dirigindo sob influência no mês seguinte, o que resultou em sua liberdade condicional por 3 anos. Dizem que seus estudos também estavam ajudando-a a voltar ao seu antigo eu, e em abril, sua mãe a tirou dos medicamentos, alegando que todos os problemas de sua filha tinham origem na maconha e que Amanda não tinha doença mental alguma. Em junho, as acusações no caso Bond foram descartadas, limpando sua ficha jurídica e proporcionando-lhe um recomeço. Mas em 29 de setembro, Amanda foi novamente presa por dirigir sob influência de álcool. Desta vez, a substância foi determinada como Adderall.
Neste ponto, a tutela temporária havia terminado e ela havia se mudado da casa de sua mãe e pai. Os pais dela supostamente não sabiam nada sobre o paradeiro de sua filha e souberam da prisão através da mídia. Apesar de ter sido solta pela polícia, a espiral de Amanda só piorou a partir dali. No primeiro dia de outubro, o público soube que ela havia sido expulsa da Fashion Institute of Design e Merchandising, com vários alunos relatando histórias sobre como ela aparecia na aula drogada e tentava pagar seus colegas para fazerem sua lição de casa. 2 dias após, Amanda viajou para Nova York, onde novas adversidades ocorreram. No dia 8 de outubro, Amanda teve umas 24 horas muito estranhas. Ela teria atacado um fã em uma boate, arranhando seus braços e pescoço. Mais tarde, ela foi acusada de furtar da loja Barneys, na Madison Avenue, depois que os seguranças a pegaram tentando sair da loja usando um chapéu de $200. A ex-atriz se defendeu alegando que simplesmente havia deixado sua bolsa no carro e havia sido distraída por um fã que estava tentando tirar fotos dela. No entanto, 2 horas antes, ela também teria sido flagrada tentando furtar uma camisa. Para alguns funcionários na PUC e Sebastian, Amanda foi para Nova York logo após isso. Mas permaneceu no olho público quando começou a atacar seus pais, alegando que seu pai havia sido verbalmente e fisicamente abusivo com ela durante toda a sua infância. Seus irmãos rapidamente saltaram em defesa dele, negando as alegações de Amanda e dizendo que elas eram resultado de sua irmã não buscar a ajuda adequada. Seu pai também negou as acusações contra ele, e Amanda mais tarde as retratou, culpando a citação microchip em seu cérebro. Após este longo período de instabilidade, poucos se surpreenderam quando Amanda foi colocada novamente sob custódia psiquiátrica involuntária ao chegar em LA. A partir daí, seus pais recuperaram a tutela, alegando que Amanda estava desperdiçando quantias alarmantes de dinheiro em presentes caros que ela distribuía para completos estranhos. 2 semanas depois, Amanda foi liberada da instituição psiquiátrica e começou outra série de postagens no Twitter onde ela reforçou as acusações de agressão contra seu pai e anunciou seus planos de lutar contra a tutela em tribunal. No entanto, esse litígio não terminou da maneira que ela esperava. Nos termos da tutela de Amanda, ela foi considerada sem a capacidade mental para entrar em um contrato vinculativo. Então, o juiz decidiu que o advogado que ela havia contratado não poderia representá-la. A audiência acabou antes de começar e Amanda ficou sob o controle de seus pais, tornando-se cada vez mais instável no próximo mês. A situação crítica de Amanda continuou a piorar. A ex-atriz tweetou que havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão maníaca e que estava vivendo com uma mesada de 50 por dia de seus pais, mas depois apagou ambas as postagens. O relacionamento entre Amanda e sua família estava tenso, ela não estava mais morando com eles. E supostamente estava se abrigando com quem quer que a acolhesse. Esse arranjo de moradia provou ser volátil. Além disso, em meados de novembro, relatórios indicaram que um grupo de colegas de quarto temporários de Amanda buscava dinheiro para reparar os danos causados por ela ao queimar buracos de cigarro nos tapetes e derramar tintura de cabelo pelo apartamento. Logo depois, gravações de áudio de Amanda vazaram para o público, incluindo um discurso contra seus pais onde ela expressou um desejo de matá-los. Se seu pai fosse meu pai, exatamente. Tipo, então você entenderia por que você gostaria de cortar o pulso dele, francamente. A ex-atriz logo declarou que estava apenas brincando e trabalhando em seus problemas familiares em terapia. Brincadeira ou não, estava claro que as coisas nunca estiveram tão tensas entre eles. Mas logo a vida de Amanda começou a melhorar. Ela começou a expressar interesse em voltar para a escola, desta vez no departamento de psicologia da Universidade do Sul da Califórnia. Ela também aparecia muito menos frequentemente nas manchetes de tabloides e parecia estar mantendo um perfil mais baixo. Até o final do ano, a maior parte da cobertura que ela recebeu foi positiva, pois aparentemente havia alcançado um estado mental muito mais estável e lúcido. 2015 começou em uma nota muito mais alta para Amanda quando o promotor da cidade de LA decidiu não processá-la por sua embriaguez ao volante em setembro de 2014, embora houvesse a possibilidade de ela ainda enfrentar tempo de prisão que nunca se concretizou, provavelmente porque teria interferido em seu tratamento de saúde mental. Porém, ela foi solta em liberdade condicional.
Enquanto isso, seu tratamento continuou muito eficazmente e Amanda eventualmente chegou ao ponto em que ela poderia viver sozinha novamente. Ela também se reinscreveu no Fashion Institute of Design e Merchandising com a intenção de terminar o diploma que havia abandonado no meio de seu colapso. Nos próximos anos, Amanda manteve um perfil público ainda mais discreto. Em março de 2016, ela anunciou que não foi convidada para um especial de reunião do All That, apesar de seu papel de destaque na história do programa. Ainda assim, seu foco havia se desviado da atuação neste ponto, e ela estava mantendo esse foco. Em 2017, sua liberdade condicional para o caso de dirigindo sob influência terminou, e ela parecia estar pronta para seguir em frente desse ponto volátil em sua vida. Em junho, ela deu sua primeira entrevista pública em 4 anos, onde finalmente explicou o infame tweet sobre Drake, dizendo que não estava falando sério sobre o pedido, mas que as drogas foram o principal fator por trás da mensagem. No ano seguinte, Amanda deu um passo maior para o olho público novamente, quando foi destaque na capa da revista Paper. No perfil que acompanha, a ex-atriz abriu o jogo sobre seu histórico de abuso de drogas e explicou como sua sobriedade foi o principal fator para mudar sua vida. Aparentemente, seu vício surgiu junto com sérios problemas de autoimagem, que às vezes levavam a longos períodos de depressão. Depois que Amanda assistiu ao filme em que atuou e se sentiu desconectada da imagem dela na tela, ela também detalhou como seu relacionamento com a mídia mudou nos anos após sua crise muito pública, já que a cultura da internet se tornou muito mais aceitativa em relação à saúde mental nesse período. Amanda sentiu que tinha passado pelo pior nesse ponto de sua vida e estava animada para o que o futuro poderia trazer, especialmente porque ela planejava voltar a fazer testes para papéis de atuação. Em março de 2019, Amanda reapareceu nos tabloides quando se internou na clínica de reabilitação de Los Angeles após sofrer uma recaída. Especulou-se que o retorno de Amanda a Hollywood pode tê-la sobrecarregado, ou foi apenas um deslize comum no árduo caminho da sobriedade. Mas desta vez, Amanda conseguiu se recuperar sem tanta cobertura da mídia e anunciou que se formou em seu programa de moda em junho do mesmo ano. No início de 2020, Amanda revelou que estava noiva de um homem chamado Paul Michael, que ela aparentemente conheceu no Alcoólicos Anônimos. Havia preocupações de que o casamento pudesse ser bloqueado por sua tutela, já que seus pais supostamente não aprovavam o relacionamento, mas nunca houve qualquer intervenção formal deles. 3 semanas depois, a Pulse afirmou que o casal havia terminado o noivado, mas isso não significava o fim do relacionamento. Em uma reviravolta estranha, Amanda anunciou logo após o término que estava grávida, postando uma foto de um ultrassom aparentemente oficial. A postagem foi apagada em seguida, e o advogado de Amanda declarou depois que a alegação era falsa. A motivação por trás disso ainda é um mistério. Até o final de 2021, as tutelas de celebridades haviam se tornado um grande ponto de discussão pública em meio ao movimento #FreeBritney, que eventualmente teve sucesso em seu objetivo de encerrar a tutela de 13 anos do pai de Britney Spears sobre sua vida. Uma vez que a estrela pop estava livre, o movimento voltou sua atenção para Bynes, que estava em uma situação muito semelhante e aparentemente havia superado a necessidade disso. Amanda concordou e, em fevereiro de 2022, solicitou o fim de sua tutela. Ela recebeu uma enorme onda de apoio e boa vontade da internet no período que antecedeu a data do tribunal, o que era muito diferente das reações que costumava receber online. Ela também encontrou um novo apartamento para o qual planejava se mudar após o fim da tutela. Paul também se mudaria, já que os dois recentemente reataram e colocaram o noivado de volta nos trilhos. Em 21 de março, um juiz decidiu devolver a Amanda o controle sobre sua vida pela primeira vez em 9 anos. Após essa vitória, ela declarou que ficaria fora do circuito de entrevistas, apesar dos muitos pedidos, desde o New York Times até Logan Paul. Para o futuro previsível, o único objetivo de Amanda era desfrutar da liberdade de uma vida normal e passar tempo com seu noivo. Infelizmente, as coisas não se desenrolaram tão suavemente quanto ela provavelmente esperava. No mês seguinte, Amanda postou um vídeo em sua página do Instagram onde detalhou uma altercação entre ela e Paul.
Ele vandalizou a casa de sua mãe. Ele quebrou as fotos dela e colocou o salmão sob sua cama. O comportamento dele é alarmante e eu tenho medo do que ele fará. Esqueci de mencionar, eu encontrei o esconderijo de crack do Paul. Amanda expressou preocupações sobre o recente comportamento errático de Paul e afirmou que o expulsou de seu apartamento, embora parecessem ter se reconciliado no dia seguinte. Pouco depois, Amanda postou outro vídeo dizendo que Paul tinha passado limpo em um teste de drogas e mais tarde esclareceu que ele estava sóbrio por 2 semanas antes de sua confrontação, mas seu medo de uma recaída dele provocou uma discussão maior do que ela esperava. O relacionamento de Amanda e Paul continuou de maneira instável, com relatos de términos e reconciliações surgindo quase mensalmente durante o verão de 2022. Em outubro, eles estavam juntos novamente, embora aparentemente não mais noivos. Em janeiro de 2023, foi anunciado que Amanda apareceria em outra reunião do elenco de All That na celebração anual do 90s Con. Essa seria sua primeira grande aparição pública desde o fim de sua tutela. Mas em 17 de março, a notícia veio à tona de que ela não poderia mais comparecer à convenção, e alguns dias depois, a explicação para sua ausência chegou ao público. No dia 20, foi relatado que Amanda havia sido internada em cuidados psiquiátricos depois de ter sido encontrada vagando pelas ruas do centro de LA nua, e ela foi colocada sob outra contenção psiquiátrica depois de ser descoberta e levada para uma delegacia próxima. A contenção foi estendida 2 vezes, enquanto Amanda se recuperava deste episódio, e ela foi finalmente liberada em 11 de abril para iniciar o tratamento ambulatorial. De acordo com o TMZ, essa crise foi alimentada por mais um término com Paul, que disse ao tabloide que o relacionamento deles parecia ter chegado a um fim definitivo. O futuro de Amanda Bynes é incerto. O caminho para a recuperação do vício nunca é fácil, e se torna ainda mais difícil quando cada deslize é publicado tão amplamente na internet. E isso é ainda mais trágico considerando o talento que ela demonstrou na adolescência. Bem, esse é todo o conselho que tenho pra vocês hoje. Tchau a todos. Como tantas estrelas infantis antes dela, Amanda se encontra em uma espiral de sensacionalismo de tabloides, e a menos que ela faça algumas mudanças permanentes em sua vida, isso não mudará tão cedo, e com isso acho que vou encerrar o vídeo aqui. Então até a próxima vez. Obrigado por assistir.